Havia um castelo majestoso que se erguia imponente sobre uma colina sombria, cercado por uma densa floresta. Diziam que o castelo de Ravenwood era assombrado por almas atormentadas, que vagueavam por seus corredores frios e escuros. Os camponeses temiam se aventurar perto daquelas muralhas de pedra, acreditando que o mal habitava aquele lugar. A lenda dizia que o castelo era lar de Lady Helena, uma nobre de beleza incomparável, que fora traída por seu amado e enlouquecera de tristeza. Diziam que sua alma angustiada ainda perambulava pelas muralhas, suspirando lamentosamente à luz da lua. Um jovem audacioso chamado Ethan, ignorando todos os avisos e superstições, decidiu desvendar o mistério do castelo de Ravenwood. Ele era um estudioso de histórias antigas e tinha ouvido falar das lendas sombrias que cercavam aquele lugar. Determinado a descobrir a verdade, ele partiu em direção ao castelo, com uma tocha na mão e coragem no coração. Ao se aproximar das muralhas do castelo, Ethan sentiu arrepios percorrerem sua espinha. A grandiosidade sombria daquela construção antiga o deixava inquieto, mas ele avançou sem hesitar. As portas de madeira rangiam ao se abrir, revelando um corredor escuro e misterioso à sua frente. Ao adentrar o castelo, Ethan pôde sentir a presença de algo indescritível pairando no ar. Uma sensação de opressão pareceu envolvê-lo, como se o próprio castelo estivesse vivo e observando cada um de seus passos. Apesar do medo que o consumia, ele avançou, decidido a desvendar os segredos que ali se escondiam. Os corredores do castelo eram labirínticos e sombrios, as paredes de pedra revelando marcas de um passado sombrio. Quadros antigos adornavam as paredes, retratando rostos pálidos e olhos vazios, que pareciam segui-lo com o olhar. O silêncio sepulcral era interrompido apenas pelo som de seus próprios passos ecoando pelas salas vazias. À medida que Ethan explorava os recantos do castelo, ele começou a perceber indícios perturbadores de uma presença sobrenatural. Sombras dançavam nos cantos de seus olhos, sussurros ininteligíveis ecoavam pelos corredores, e o frio cortante parecia penetrar em seus ossos. Em uma das câmaras abandonadas, Ethan viu um vulto pálido se movendo rapidamente, desaparecendo antes que pudesse discernir o que era. Seu coração acelerou, mas ele se obrigou a seguir em frente, determinado a descobrir a verdade por trás da assombração do castelo de Ravenwood. À luz de sua tocha tremeluzente, ele descobriu uma passagem secreta oculta atrás de uma tapeçaria desbotada. Seu coração disparou de excitação e medo ao adentrar aquele corredor estreito, cujas paredes estavam cobertas de símbolos estranhos e velas apagadas. Ao final do corredor, ele se deparou com uma porta maciça de carvalho negro, cravejada de entalhes sinistros. Com um suspiro trêmulo pela luz, Ethan empurrou a porta, revelando uma câmara oculta banhada de velas negras. No centro da sala, uma figura esguia envolta em um véu negro estava ajoelhada diante de um altar sombrio. Ethan sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber que a figura era a própria Lady Helena, a lendária nobre cuja morte havia assolado o castelo. Lady Helena ergueu lentamente o rosto, revelando olhos vazios e sem vida que o fitaram com uma intensidade gelada. Sua voz ressoou na sala, sussurrando palavras antigas e profanas que faziam o sangue de Ethan gelar em suas veias. Ela contou a ele a trágica história de sua vida, de como fora traída por aquele que amava e enlouquecera de dor e desespero. Seu espírito não encontrara descanso após a morte, e agora ela estava condenada a vagar eternamente pelo castelo, perdida em seu pesar e angústia. Ethan sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos, ao testemunhar o sofrimento eterno da pobre alma enlouquecida diante dele. Ele soube então que seu destino estava entrelaçado ao da Lady Helena, e que somente ele poderia libertá-la daquela existência desolada. Com bravura e determinação, Ethan fez um juramento solene de ajudar Lady Helena a encontrar a paz que tanto desejava. Ele se comprometeu a desvendar os segredos obscuros que aprisionavam sua alma, e a libertá-la das correntes do passado. Assim, Ethan mergulhou em uma jornada perigosa e sombria, explorando os recantos mais profundos e sinistros do castelo de Ravenwood, em busca de respostas. Ele enfrentou criaturas espectrais, armadilhas sinistras e visões aterrorizantes, que testavam sua coragem e determinação a cada passo.
A cada nova descoberta, Ethan se via mais enredado nos mistérios macabros do castelo, descobrindo segredos sombrios enterrados nas profundezas de suas paredes de pedra. Espíritos atormentados sussurravam-lhe advertências e ameaças, tentando impedi-lo de desvendar a verdade por trás da maldição que assolava aquele lugar. Mas Ethan não se deixou intimidar, persistindo em sua busca pela redenção de Lady Helena e pela libertação do castelo das trevas que o consumiam. À medida que avançava, ele percebia que seu próprio destino se entrelaçava mais profundamente com o da nobre enlouquecida, e que somente ele poderia trazer luz à escuridão que os envolvia. Finalmente, após inúmeras provações e desafios, Ethan descobriu a chave para desfazer a maldição que assolava o castelo de Ravenwood. Com a coragem de um herói e o sacrifício de um coração puro, ele libertou Lady Helena das correntes de seu sofrimento e permitiu que sua alma encontrasse finalmente a paz merecida. Ao recolher-se nos terrenos do castelo, Ethan olhou para trás uma última vez, vendo Lady Helena erguer-se das sombras e desaparecer lentamente na luz da aurora. O castelo de Ravenwood, que por tanto tempo fora assombrado pelo sofrimento e pela tristeza, renasceu em uma aura de paz e redenção, graças ao sacrifício e à bravura daquele que ousou desafiar as trevas. Ethan partiu, sabendo que seu nome seria lembrado nas lendas como o herói que trouxe luz ao coração sombrio daquele castelo assombrado. Enquanto Ethan caminhava pelos terrenos do agora pacífico castelo de Ravenwood, seu coração estava inundado por um misto de alívio e tristeza. A jornada que o levou até ali foi longa e repleta de desafios que exigiram dele coragem e determinação além do comum. Ao recordar os momentos de perigo e os sacrifícios que foram feitos durante sua busca para libertar Lady Helena, Ethan sentiu uma sensação de dever cumprido, mas também a dor da perda da nobre dama, cuja presença fantasmagórica o acompanhou em todas as etapas de sua jornada. Enquanto o sol timidamente despontava sobre o horizonte, Ethan respirou fundo, permitindo-se um momento de contemplação, diante da beleza renovada do castelo, agora livre da maldição que por tanto tempo o assolou. A luz da aurora refletia-se nas pedras antigas, trazendo consigo uma sensação de renovação e esperança para aquele lugar outrora mergulhado em trevas. Mas, mesmo com a sensação de missão cumprida, Ethan sabia que a partida era inevitável. Seu destino não era permanecer naquele lugar agora repleto de paz, mas seguir em frente para novas aventuras e desafios que aguardavam por ele além dos muros do castelo. Com um último olhar saudoso para o castelo de Ravenwood, Ethan virou as costas e iniciou sua jornada rumo ao desconhecido, levando consigo as lembranças da coragem que o guiou até ali e a gratidão pelo sacrifício de Lady Helena, que possibilitou a redenção daquela morada outrora amaldiçoada. Enquanto os passos de Ethan ecoavam pelos corredores vazios do castelo, uma brisa suave parecia sussurrar-lhe palavras de encorajamento e gratidão, como se o próprio lugar estivesse agradecendo por ter sido libertado da opressão que o assombrava. À medida que Ethan se afastava do castelo, ele sabia que aquela jornada não seria esquecida. Sua coragem e determinação ficariam marcadas nas pedras do castelo de Ravenwood, lembrando a todos que a luz sempre pode vencer as trevas, desde que haja um coração puro disposto a enfrentar os desafios com bravura e sacrifício. Enquanto o sol se erguia no céu, iluminando o caminho de Ethan para novas aventuras, ele carregava consigo não apenas a lembrança daquela jornada épica, mas também a certeza de que, onde quer que o destino o levasse, ele sempre seria lembrado como o herói que trouxe esperança para um lugar condenado à escuridão. Assim, com um sorriso sereno nos lábios, Ethan seguiu em frente, pronto para enfrentar o que o futuro reservava, confiante de que a coragem e a bondade sempre seriam suas melhores armas. Enquanto Ethan avançava em sua jornada, ele se viu diante de novos desafios e mistérios a serem desvendados. Cada passo que dava marcava não apenas o caminho que seguia, mas também a jornada interior, que o transformava a cada nova experiência. O brilho do sol refletido em seu rosto trazia consigo uma sensação de renovação e otimismo, alimentando a chama de sua determinação e coragem. Ethan sabia que o caminho à sua frente seria repleto de perigos e obstáculos, mas sua convicção de que a luz sempre poderia vencer as trevas o impelia a avançar com coragem inabalável, justiça e redenção. Juntos,
formaram uma pequena e improvável família de corações valorosos e mentes destemidas, unidos pelo desejo comum de enfrentar as adversidades e trazer luz aos lugares mergulhados na escuridão. A cada desafio superado e a cada mistério desvendado, a fama de Ethan como herói que trouxe esperança e renovação ao castelo de Ravenwood se espalhava pelos reinos vizinhos, inspirando outros a seguirem seu exemplo de coragem e bondade. No entanto, nem todas as jornadas são marcadas apenas por glória e triunfo. Ethan enfrentou momentos de dúvida e desespero, nos quais a sombra de seu passado e os sacrifícios feitos em nome da justiça o assombravam. Mas, em meio à escuridão, ele encontrou forças para continuar, lembrando-se sempre da promessa que fizera a si mesmo e à alma de Lady Helena, de que a luz sempre poderia vencer as trevas. À medida que os dias se transformavam em semanas e os desafios se tornavam mais complexos, Ethan descobriu um novo propósito em sua jornada. Não era apenas a redenção dos lugares amaldiçoados que o impelia a seguir adiante, mas também a oportunidade de se redimir de seus próprios pecados e encontrar paz em meio ao caos que o cercava. Assim, cada batalha travada, cada mistério desvendado, fortalecia não apenas sua determinação, mas também sua fé na capacidade do bem de prevalecer sobre o mal. Cada coração tocado por sua bondade e coragem se tornava um lembrete vivo de que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança e a valor são luzes que jamais se apagam. Ethan sabia que sua jornada estava longe de terminar e que muitos desafios ainda estavam por vir. Mas ele seguia em frente, confiante de que, com sua coragem e sua bondade como guias, ele poderia enfrentar tudo que o destino reservava, sabendo que, onde quer que fosse, ele seria lembrado como o herói que trouxe luz aos lugares mais obscuros e esperança aos corações mais abatidos. Com o sol ainda iluminando seu caminho, Ethan avançava rumo ao desconhecido, com um sorriso sereno nos lábios e a chama da coragem ardendo em seu peito. Pois, para ele, a jornada nunca era apenas sobre as batalhas vencidas, mas sobre as almas tocadas e as vidas transformadas pelo poder da luz que ele carregava consigo, onde quer que fosse. E assim, rumo ao horizonte que se estendia em sua frente, Ethan seguiu pronto para enfrentar o que o futuro reservava, confiante de que, no final, a luz sempre brilharia sobre as trevas.